Essa semana a gente falou bastante sobre Salomão, atingir sabedoria, chegar na Sfirá de Chokhmah. Hoje a gente vai ver um cuidado que a gente tem que ter com isso, um efeito colateral que pode acontecer durante o processo. Eu sou Yair Alon e esse é o Zohar Diário. Essa semana encerramos a leitura da porção de Ahareimot, hoje focando nos parágrafos 84 e 85 do Zohar, nono ano de leitura. Bom, talvez a gente não seja como Salomão e como Hiram, que se conectam com Chokhmah o tempo inteiro, mas vira e mexe a gente chega em Chokhmah, puxa alguma informação, traz aqui para Malchut, né? E o Zohar, inclusive, mostra isso, mostra que Arão fazia isso ali quando ele tinha alguns sacrifícios, e a gente vai sempre trazendo alguma coisa de Chokhmah. E aí o Zohar diz que, então, quando isso acontece, quando a gente traz essa luz de Chokhmah, existe um efeito colateral que a gente tem que ter em consideração. Mas vamos primeiro dizer, então, o que significa trazer essa luz de Chokhmah. Como a gente viu durante a semana, Chokhmah é sabedoria. Quando você tem, digamos, um insight, né, uma intuição, percebe alguma coisa, e não de maneira lógica, porque isso seria biná. Não quando você conclui algo, né, por um raciocínio. Quando você realmente tem um insight, é Chokhmah. Você, então, vai ganhando essa sabedoria, esse conhecimento, talvez colocamos assim, mas o efeito colateral é que você está despertando o lado negativo, que a gente chama Sitra Achra ou Klipot. Na verdade, se você já estuda a Kabbalah há um tempo, ou vê o Zohar Diário há um tempo, esse é um princípio básico da Kabbalah, né? Sempre que você revela alguma luz, você ao mesmo tempo e proporcionalmente também desperta as Klipot. Agora, é especialmente verdade com Chokhmah, por quê? Porque você está revelando algo lá de cima da árvore do lado direito, né? Então você está revelando uma luz muito alta, trazer algo de Chokhmah. Então você realmente desperta, como eu falei, proporcionalmente uma clipá bastante grande. Agora, o Zohar quer entender o que é essa clipá, né? Qual é a clipá? E aí, eu vou fazer talvez um paralelo com a cultura grega, porque é uma cultura que muita gente conhece, e depois a gente talvez volta para a cultura judaica. Na cultura grega, né, na mitologia grega, existia um conceito que é o de hibris, né? Que é, por exemplo, a ideia de subir a cabeça. As pessoas às vezes ganhavam, e elas realmente se tornavam sábias, como por exemplo o rei Salomão, elas eram muito boas em ter insights, e isso subia a cabeça. Um exemplo famoso, que, como eu falei, que todo mundo já deve ter ouvido falar, é, por exemplo, a história do Ícaro, né? Muito resumidamente, o que acontece? O Ícaro ele é preso com o pai, né, Dédalo, ali num labirinto, e ele acha uma forma de sair desse labirinto fazendo uma asa de cera, né, para fugir dali. E aí o pai fala, olha, legal a sua ideia, mas cuidado, porque tem um problema. Com essa asa de cera, se você voar muito perto do sol, você pode ter um problema. Sua asa vai derreter e você pode cair de uma altura elevada e morrer. E o Ícaro, na hora que dá certo o plano e ele começa a voar, ele esquece dessa recomendação do pai, feliz ali com o voo, né? E obviamente aí é uma metáfora, ele está voando muito alto, alto demais, ele esquece disso, realmente vai para perto do sol, cai e se machuca. Dependendo da história, ele morre. Então, essa é a híbris, né? Você, tomado pelos altos voos, tomado pela sua sabedoria, você esquece do seu senso prático, inclusive. Ou seja, você é muito sábio para uma coisa, mas você acaba virando tolo para outras, porque aquela sabedoria sobe à sua cabeça. Agora eu falei, vamos voltar para a cultura judaica. Bom, o próprio Salomão é um exemplo disso, né? Não sei se vocês sabem, mas eu já comentei aqui no Zohar Diário. O Salomão, apesar de toda a sabedoria, o fim dele não é um fim mais feliz do mundo, né? Então eu falei, inclusive na energia semanal, tem uma explicação que o Salomão acaba perdendo a sua sabedoria, o Midrash diz isso, porque ele, né, essa energia sobe a cabeça e ele então perde a sabedoria que Deus tinha dado. Mas se a gente não usar o Midrash, a própria Torá, o próprio Tanakh, falam que o Salomão, no fim da vida, acaba cometendo atos de idolatria. E realmente os sábios ficam meio que estupefatos, né? Como um homem como Salomão, com a sabedoria de Salomão, acaba cometendo atos de idolatria. E aí a explicação cabalística é essa. Porque, às vezes, uma pessoa realmente muito sábia, lá conectada com Chokhmah, cai na força das clipotes. É realmente quase que um ato de compensação, e a pessoa, como eu falei, é muito sábia para uma coisa, mas muito tola para outra.
Bom, então a ideia geral é essa, tá? Sempre que você está revelando muita luz, cuidado com clipar. Mas a ideia mais prática também, né, que a usuário está focando, é isso. É, quando você perceber que você está tendo muitos insights, que você está tendo muita conexão, está percebendo muita coisa, não deixa isso subir a cabeça. É muito importante que você, ao adquirir sabedoria e conhecimento, preserve a sua humildade, preserve a sua simplicidade, e lembre que, ainda que você esteja adquirindo sabedoria, você sempre é ignorante, né? E aí vou referir, talvez, de novo à cultura grega, né? O famoso Sócrates que dizia, só sei que nada sei. Ele sabia muita coisa, o Sócrates sabia que ele era um sábio, porque todo mundo também ia perguntar coisa para ele, falar coisa para ele, mas ele não se deixava considerar um sábio, e aos seus olhos ele sempre falava, só sei que nada sei. Então, a importância de você não deixar esse conhecimento subir a cabeça, né? Ainda que todo mundo te louve pelo seu conhecimento, pela sabedoria, ainda que você ganhe títulos, hoje em dia a gente tem, né? Ah, eu tenho mestrado, eu tenho doutorado, eu tenho PhD, eu tenho isso, escrevi livro. Ok, ainda tudo que você sabe é uma fração do conhecimento. Perto de Chokhmah, que é a verdadeira sabedoria, não deixa isso inflar, não deixa isso pegar o seu ego, porque mais cedo ou mais tarde você vai cair. Né? A mensagem da Kabbalah é essa, você vai ter o efeito colateral. Então, para evitar essa queda, ganha sabedoria, é muito importante, é uma das luzes mais altas, ou a mais alta que você pode ter em vida, mas evite a queda. Fique sempre com o pé no chão, lembre-se da sua ignorância, da sua pequenez, e aí com essa humildade você consegue o melhor dos dois mundos, digamos. Né? Você chega a informar com os pés no chão, e aí você, na verdade, está fazendo o caminho do meio. Né? Você consegue fazer algo aí de maneira equilibrada, de maneira saudável, de maneira estável. Um bom dia a todos, Shabbat Shalom e tudo de bom.